Olha só, uma pesquisa realizada com 740 indústrias catarinenses mostra que os impactos da pandemia do coronavírus são trágicos na economia. Vamos ver na reportagem, porque segundo a Fiesc, mais de 160 mil pessoas já perderam o emprego aqui no estado. 165 mil desempregados em 30 dias. Esse é o número apontado pela pesquisa realizada entre os dias 17 de março e 16 de abril. O saldo negativo se deve à queda de 28% na produção industrial do estado nesse período, o que significa uma perda de 3,4 bilhões de reais para o setor. O presidente da Fiesc explica que o cenário negativo fez com que muitos empresários reduzissem o quadro de funcionários para manter a empresa de pé. Nenhuma empresa tem interesse em fazer a demissão se ela vislumbra um cenário positivo. Como o cenário à frente é muito aterrorizante, eu diria, para algumas empresas, eles acabam então adequando a sua produção, já prevendo a preservação futura dos empregos. Eles adequam já a sua capacidade produtiva e sua condição de caixa, para que não haja problema futuro. A pesquisa ainda apontou que os industriais discordam da forma como o governo do estado tem gerenciado a pandemia. A Fiesc faz parte do grupo econômico que regulamenta a retomada das atividades e sugere algumas medidas para evitar consequências mais graves à economia. O isolamento vertical foi o que mais foi colocado aqui pelas indústrias como uma medida que poderia ser adotada. Os benefícios fiscais, nós estamos sentindo que, por falta do governo estadual, principalmente, algum benefício, alguma postergação de algum tributo que pudesse aliviar o problema de caixa das empresas. Houve aí por parte do Badesc uma oferta de 50 milhões para as microempresas, mas esse valor a solicitação ultrapassava os 500 milhões. Entre os setores mais afetados estão a construção civil, que apesar de ter retomado as atividades antes dos demais setores, registrou queda de 41%, e a confecção, que caiu em 52% a produção, e com isso deixou de contratar. O fechamento do comércio tem reflexo direto nesses resultados e motivou a queda significativa na produção de todos os setores. Para superar a crise, será preciso se reinventar. Enfatizando que, naturalmente, esse processo vai ter que ser quase que de reinvenção de alguns setores, tanto para recuperação quanto, eventualmente, para aproveitar oportunidades. Estruturação de projetos fortes, de recuperação de setores, de investimento forte na economia, de infraestrutura. E apesar da situação crítica, é nos momentos de enorme crise que também aparecem as oportunidades, literalmente. Prejuízo bilionário na indústria catarinense, mais de 165 mil pessoas já demitidas. Vamos conversar sobre este assunto, esses prejuízos na indústria de todo o estado, com o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Mário César de Aguiar. Presidente, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Essa pesquisa que foi apresentada nesta quinta-feira acabou de sair do forno e ela representa um cenário muito preocupante para Santa Catarina. Hein, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, o resultado ele é assustador, né? Na verdade, nós esperávamos um desemprego acentuado no estado, mas não esperávamos que chegasse nesse nível. Na verdade, o resultado que nós obtivemos foi baseado em uma pesquisa que fizemos com 740 indústrias de Santa Catarina, que estão instaladas em 129 municípios catarinenses. E nós chegamos à triste conclusão, de que perdemos 165 mil postos de trabalho somente na indústria de Santa Catarina. Certamente que essa perda de emprego na indústria refletirá também nos serviços e no comércio. Então, o impacto dele ainda é maior do que 165 mil desempregados em Santa Catarina. Estamos conversando com a Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado. Presidente, o que pode acontecer daqui para frente se continuar do jeito que está o Estado de Santa Catarina no que diz respeito ao isolamento social e principalmente nessa crise de saúde pública? O que os senhores esperam daqui para frente? Nós esperamos que essa situação seja rapidamente revertida, e que nós possamos retomar as atividades econômicas para preservar os empregos, sempre preservando a qualidade das pessoas, a vida das pessoas,
Para isso, tanto o comércio como a indústria estão propondo protocolos de segurança bastante rígidos, preservando a vida das pessoas, mas também mantendo a atividade econômica atuante, porque é essa que mantém o emprego, é que mantém a renda, que mantém os impostos do próprio Estado e da própria União. Então, é importante que se retome as atividades econômicas com muita segurança, evidentemente, para que não haja prejuízos ainda maiores. Então, esperamos que essa sensibilização seja por parte dos governantes, no sentido de gradativamente irmos liberando as atividades econômicas, eu repito, com rígidos protocolos de segurança, para que possamos, então, ter uma volta à normalidade. Esperamos que isso se dê de maneira gradual e muito segura. Presidente, quais são os setores mais afetados? A gente viu que as exportações também registraram prejuízos, mas prejuízos menores, algo em torno de 327 milhões de reais nas exportações. A gente ouviu também a FAESC aqui no SBT Meio Dia, proteína animal, venda para a China, ainda um mercado aquecido diante do que está acontecendo por lá. Produtos são comprados aqui em Santa Catarina. Quais os setores mais prejudicados aqui no estado diante dessa pesquisa? Vários setores foram prejudicados, mas eu posso destacar aqui o setor de confecções da área têxtil, né? O setor é o que mais emprega em Santa Catarina. Esse foi um setor altamente prejudicado, ele é altamente dependente do comércio de rua, do comércio de shopping, né? Esses serviços estiveram fechados por um bom período e acabou afetando tanto o ramo têxtil quanto o de confecções. Mas o setor automotivo também foi altamente prejudicado, a construção civil. Então, são vários os setores prejudicados por essa paralisação que houve. Certamente, há uma expectativa de que com a diminuição da infecção, que deve se dar brevemente, deverá haver uma retomada da economia e esperamos que rapidamente o Estado de Santa Catarina consiga prosseguir naquela retomada de crescimento. Nós estamos empregando as pessoas, aliás, Santa Catarina, em 2019, foi o Estado que foi praticamente responsável pelo saldo positivo de empregos na indústria de transformação no Brasil. Então, nós incrementamos vários postos de trabalho ano passado em Santa Catarina e esperamos que Santa Catarina, pelo seu histórico, pelo espírito empreendedor da população catarinense, nós possamos rapidamente retomar os empregos em Santa Catarina. Presidente, para fechar rapidinho aqui, um portal foi lançado pela Fiesc justamente para contribuir com as empresas que estão passando por dificuldades agora. Que portal é esse? Como é esta contribuição? Como é essa ajuda? A Fiesc tem no seu observatório Fiesc/contra a Corona todas as informações, todas as ações que a Fiesc e as indústrias de Santa Catarina estão fazendo para enfrentar essa situação tão desagradável que estamos passando. Então, lá se concentram informações, inclusive os protocolos de segurança, há um compartilhamento de informações de várias indústrias catarinenses, como é que podemos produzir álcool gel, como é que podemos produzir as máscaras, os próprios respiradores. A Fiesc tem um trabalho muito forte nessa questão. Então, todas as informações referentes à contaminação no estado, por cidade, está tudo concentrado no nosso portal Observatório Fiesc/contra a Corona. Então, convido a todos os telespectadores a nos visitar e poderá ter informações mais precisas com relação a todas essas questões do corona em Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho, viu? Tudo de bom para o senhor. Obrigado, estamos à disposição de todos. Presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, conversando com a gente sobre essa crise também na indústria de Santa Catarina. 3 bilhões e 400 milhões de reais de retração neste momento. Mais de 165 mil pessoas já foram demitidas na indústria do estado. Aqui está o endereço. Cadê o endereço? Coloca novamente para mim o endereço do portal da Fiesc. Porque é o seguinte, é justamente um portal na internet para você que é empresário, não precisa do ramo da indústria. Entra lá, confere algumas recomendações, uma ajuda mesmo de quem entende desse momento de crise, para que você também consiga sair desse processo tão difícil, principalmente na economia que está sendo gerado por conta da pandemia mundial.